Vasco 4, Olímpia 1, e pra mim, sinceramente, deu completamente o normal. Na Sul-Americana eu já tinha visto na fase de grupos que o Olímpia era uma bela de uma merda. Era uma merda que sequer dá pra ser reciclada. Tentaram assaltar a gente na fase de grupos e tentaram assaltar a gente hoje. Inclusive isso pode dar muita complicação, porque a gente pega um River, por exemplo, e o primeiro jogo contra o River é no Monumental, e a gente tá sem o Thiago Mendes, a culpa é dos que estão tentando prejudicar a gente e conseguindo desde a fase de grupos da Sul-Americana, que é o presidente da Conmebol, é o presidente daquele Barraca Central, um time amador, assim como esse campeonato sul-americano é amador. Só que muitos vascaínos disseram durante a semana de que, nossa, é melhor a gente largar a Sul-Americana e focar no Brasileirão. Nossa, é melhor a gente largar as Copas e focar no Brasileirão. Nossa, é óbvio que a gente vai ser amassado por um estádio lotado de... Porra, gente, a última vez que lotaram o Brasil com paraguaios, todos foram fuzilados. Então fiquem bem tranquilos que o Paraguai nunca vai ser um problema pra gente, tá? Inclusive, se quiserem me cancelar, processem. A grande questão da vida é a seguinte: o Vasco tá em campo? Tá. Vamos torcer pra ganhar? Vamos. Acabou. Quem tem que melhorar o time em busca de Brasileirão, quem tem que melhorar o time em busca de Copa do Brasil é a diretoria. E só a diretoria. Então a gente cobra agora e agora volta o Brasileirão. Não, agora o time se achou e vai meter uma sequência. Não vai. Não vai, porque isso aqui é Copa, é um momento diferente. Não é todo jogo que a gente enfrenta uma merda de Olímpia. Agora a gente volta a cobrar contratações que já devia ter cobrado desde o início do ano. Sabe por que eu não fiz vídeo contra o Santos? Porque contra o Santos ficou explícito pra todo mundo o que eu já falo desde o início do ano. A diretoria tá uma merda, fazendo contratações de merda, e o time é uma merda. Não tem centroavante, gastaram 200 milhões de atacante, não vem ninguém importante, e essa era a grande situação que eu estava falando desde o começo do ano. E foi comprovado contra o Santos. Então também, além de eu estar puto pra caralho, também era muito fácil da minha parte chegar lá e xingar todo mundo. Só deixei que vocês perceberam. E agora que ganhou, eu também não vou ser, assim como não fui inconveniente na época, eu não vou ser agora e falar, tem que contratar mesmo assim. Por quê? A torcida só tem um direito: tentar ser feliz. Então a gente cobra e a gente apoia, mas quando o Vasco entra em campo, acabou tudo. Quem tá lá tá representando o Vasco. Então não existe pra torcida, especificamente, torcer pra sair de um campeonato e melhorar do outro. Não. Existe pra torcida querer ser feliz de classificar em qualquer campeonato. A gente tem que fazer isso na Sul-Americana, a gente tem que fazer isso no Brasileirão, e tem que fazer isso na Copa do Brasil. Então, por mim, o Vasco tá disputando o quê? Liberta pelo Brasileirão, título da Copa do Brasil e título da Sul-Americana. Por quê? Porque não tem como ser campeão do Brasileirão. Senão, por mim, era pra disputar título. A torcida do Vasco só tem que torcer pro Vasco ganhar. Se a gente inventa de, por exemplo, fazer o que fez em 2023 e não cair na última rodada com o gol salvador do Serginho Macedônia, vai ser um atestado de pequenez e falência institucional da nossa torcida a gente comemorar como a gente comemorou na época. Porque na época, a gente entendia, era um ano que a gente tinha acabado de subir pra Série A. Então o time todo vinha da Série B, a gente montou o time do zero, e na segunda janela a gente conseguiu fazer uma grande janela. Realmente era a única oportunidade. Salvar um ano para ir melhorando. Hoje, foram gastos 300 milhões ao longo desse mandato, de 3 anos do Pedrinho, com contratações, 200 milhões só no ataque, e a gente não tinha o direito de estar em 19º colocado. A gente vai torcer, a gente vai apoiar, e o que mais teve nessa gestão foi apoio e falta de cobrança. Mas as cobranças têm que existir assim como apoio. Agora a gente classifica. E o que eu quero? Eu quero pegar a porra do River. Eu quero pegar o River. Eu quero pegar o River Plate. Porque eu acho que falta pro Vasco isso, sabe? A gente chegar no Olímpia e dar uma porrada, a gente chega no River Plate, dá uma porrada, a gente chega no Boca Juniors na semifinal, que provavelmente vai ser esse caminho, né? Não tô dizendo que vai ser isso, mas o provável é que seja. E deu uma porrada também. E se Deus quisesse, a gente ainda pegava o Santos de Neymar pra dar uma porrada, com direito a, quando a gente fosse campeão, o Thiago Mendes ainda desse um jab direto na cara desse magrelo aposentado. Isso era o meu sonho de vida. Não precisa fazer isso, ô Thiago Mendes, porque provavelmente você não vai disputar a Libertadores do ano que vem. Mas que eu te amaria muito, se tu fizesse, eu amaria muito. Porque o Thiago Mendes é um dos nossos, e não se joga um dos nossos ao Leões. Eu, inclusive, acho muito curioso falarem que não cumprimentar o Neymar é uma falta de respeito. Como se o Neymar, no Brasil, fosse um símbolo de respeito. Você não respeita o time que você tá. Você mija no Santos todos os dias. Você prefere jogar Kings League do que jogar no Santos. Você não respeita a camisa que você veste. Você não respeitou o Barcelona, um dos maiores clubes do mundo. Porque quando pediram pra você ficar, você foi embora pro PSG. Porque você é egocêntrico. Você quis ser o único. Você não respeitou o Messi, o seu maior ídolo. O cara que te fez ser quem você é. Porque ele pediu pra você ficar no Barcelona e você foi embora. Porque você queria ser o único. Você queria ser o Messi. Mas o Messi é uma coisa que você nunca vai ter, que é a humildade. Sabe por que não cumprimentaram você, mas todo mundo cumprimenta o Messi? Porque hoje você tem um bando de baba-ovo que se chutarem o seu saco, quebra os dentes do Chris Guedes, do merda do Rica Perrone, do bosta do Fui Clear e do outro bosta da diretoria do Vasco que estava tirando foto com você. Quebra os dentes de todo mundo.
Mas a grande verdade é que a história está sendo contada no futuro. E esses baba-ovos vão, assim como você, ir para um caixão no futuro. E a história vai ser contada que você tem uma Champions League, a mesma quantidade que o Felipe Coutinho, por exemplo. Você tem duas La Liga, a mesma quantidade que o Felipe Coutinho, por exemplo. Só que a grande diferença é que o Felipe Coutinho ficou 2 anos na La Liga e ganhou 2. Você ficou vários. Você podia ser um cara muito foda, mas por momentos como esse você não é. O Thiago Mendes fez sim uma lesão em você, mas você ficou 1 mês fora, não foi essa lesão que tirou 9 meses. E ele pediu desculpa. Mas quantas vezes na sua vida você já pediu desculpa pra alguém? Pra ninguém. O Brasil não foi hexa, e com todo respeito, a gente estava empatando com o Noruega até você entrar, tomando 2 gols logo depois que você entrou. Eu acho que é muita coincidência, porque a sua vida é cercada de coincidências, não é? Você sai do PSG, o PSG ganha Champions. Você para de jogar no Brasil, você não disputa uma Copa América no Brasil. Você foi o cara da seleção, o nome da seleção, e eu mesmo vivi isso, você foi um craque mesmo da seleção. Por toda a sua vida, por todos os 10 anos que você disputou na seleção, você foi o craque. Mas você não disputou uma Copa América. E por uma grande curiosidade, ironia do destino, foi a única Copa América que o Brasil ganhou enquanto você joga futebol. E o Coutinho estava lá e você não. Dito isso, eu estou dizendo que o Coutinho foi melhor que você? Claro que não foi. Mas o Coutinho é amado por onde passa. Você é da mesma forma amado que odiado. Se o Messi vai na Vila Belmiro, que é o seu estádio, que é o lugar que você é fã, ele tira mais foto que você. E sabe o foda? Porque eu vi você crescer. Era pra ser você. Você era pra ter 5 bolas de ouro, Neymar. Você era pra ser o cara mais amado do Brasil. Eu tô falando que era pra você ser mais amado que o Pelé. Era pra você ser muito mais amado que qualquer um que passou. Hoje eu acredito que você não seja nem mais amado que o Zico, que é um cara que é o ídolo do meu maior rival. E mesmo assim eu respeito mais ele que você. Eu acho que o Thiago Mendes fez certo em não cumprimentar o Neymar sobre tudo isso. Eu acho errado, porque ele não... Eu nem tô falando sobre o fato de eu não gostar muito do Neymar. Eu tô falando sobre o fato de que ele não gosta. Ele não é obrigado a cumprimentar ninguém. Se ele chegasse lá e desse uma tesoura e quebrasse a perna do Neymar, seria uma coisa completamente antiética. Ele não cumprimentar ninguém não é antiético. Afinal, a gente tá falando do Neymar. O sinônimo de antiético no Brasil. Tem que mudar no dicionário antiético para Neymar. Então, assim, a imprensa fez todo um barulho, não porque não cumprimentou alguém, um jogador, porque isso nunca foi importante pra eles. A gente fala de uma imprensa que não tá nem pra nada, mas que são baba-ovos do Neymar, tem que falar quando foi ele. Eu achei isso uma coisa ridícula, e hoje o Thiago Mendes tá aqui decidindo o jogo. Eu ainda não vi o jogo do Santos, ainda não sei quanto é que foi o placar do Santos em Maracá, sei lá que merda é essa, mas bem provavelmente o Santos vai, eu tô falando aqui antes, vai ser eliminado com o jogo apagado do Neymar, e vão dizer que se fossem 11 Neymar, eram campeões. E essa foi a frase que disseram pelo Neymar em todos os times que ele passou, que em todos eles ele conseguiu fracassar, mesmo sendo o melhor jogador que eu vi depois do Messi. Então, assim, que esse assunto de Neymar tenha sido finalizado, que a gente foque só no Vasco e quem tá com a gente. Quem tá com a gente? Thiago Mendes. Então é nele que a gente tem que focar. Thiago Mendes, pra mim, é o melhor e único jogador do Vasco. Fala assim, caralho, fala um jogador que você confia. Thiago Mendes. Pra mim, é o Thiago Mendes e mais 10. Pra mim, se o Thiago Mendes estava contra o Noruega, a gente não perdia pra Noruega. Pra mim, se o Thiago Mendes não tivesse contra o Olímpia, foi 4, mas a gente não classificaria contra o Olímpia. E pra mim é um absurdo a gente perder o Thiago Mendes no próximo jogo. O Thiago Mendes é o nosso capitão. Queria muito, inclusive, que ele tivesse com o Coutinho nesse momento, mas não tá. E tá assumindo sozinho a bronca. Ele é o volante, ele é o atacante, mas não vai ser sempre. A gente tem que entender que o que aconteceu hoje não vai acontecer sempre. Não é sempre que a gente vai ter gol do Spinelli, do Thiago Mendes. O Vasco sempre pra ganhar, até mesmo no Renato Gaúcho, tinha que ter gol de muita gente diferente. Era gol do Cuiabano aqui, do PH, do Pumita, do Thiago Mendes. Mas do centroavante especificamente não, isso vai fazer falta, rapaziada. A gente precisa de um homem gol. Não é sempre que o Adson vai acertar um chute desse. Eu creio que foi o primeiro chute desse que ele acerta na vida dele, inclusive. Por isso a torcida tem que cobrar acima de tudo. Hoje a gente comemora, a gente bebe. Hoje você tá liberado a fazer o que você quiser, mas amanhã volte pras cobranças. Porque o destino já mostrou pra gente que a gente tem capacidade. Mas já mostrou também que tem capacidade de dar muito errado. Então, pra mim é bem simples. Resolve o ataque. E resolve. E não passa pra frente com mais uma aposta, igual foi os 3 anos de diretoria. Sem apostas. Quer apostar? Vai no Sporting Bet. Inclusive, se você não fez seu cadastro ainda, o Vasco pode ganhar R$1.800.000 no CT. É só você se cadastrar e colocar como Vascaíno na Sporting Bet que o Vasco pode ganhar esse valor e até amanhã. Então você tem até amanhã para fazer isso. R$1.800.000 pro CT. Só se você se cadastrar sem gastar um centavo. Mas enfim, hoje, rapaziada, o Vasco ele acabou de classificar em mais um campeonato. E que sirva de lição pra torcida de que vocês nunca podem desmerecer um campeonato porque o Vasco tá lá. Nem é desmerecer, é o fato de vocês acharem que por uma diretoria que montou um time ruim, vocês não podem ser felizes em outros campeonatos. Não, vocês têm que ser sim. Vocês... Acabou o jogo do Santos. A gente tá no mata-mata, é foco total no mata-mata. E depois que passa o mata-mata, volta a nossa vida de Brasileirão. E aí as cobranças têm que continuar. Continue com as cobranças que vocês estavam, mas se permitam ser felizes. A gente tá no Sul-Americano, esquece a porra do Brasileirão. Aqui a gente tá numa chance de ser campeão. Quantos anos vocês não são campeões?
Provavelmente a mesma quantidade que eu, né? 15 anos. Então, assim, a chance da gente ser feliz tá aqui. Só falta o Vasco abraçar. E para abraçar, a torcida tem um grande papel, porque cobrança é fundamental. Se você é um torcedor, eu falo sempre isso e vou continuar falando, e só apoia, você torce errado. Se você é um torcedor e só cobra, você torce errado. Tem que haver os dois. Tá em campo, apoia, se não cobra. Os grandes times mundiais são os times que mais têm cobrança. O tamanho do time vai ser o tamanho da cobrança da torcida. Se você é uma torcida de time gigante, você tem que se enxergar como gigante. Sua cobrança tem que ser gigante. Se você acredita que o diretor está fazendo um bom trabalho e seu time está em 19º colocado, talvez o diretor seja o problema, mas você também seja. Porque você não está vendo a luz da questão como é. O Vasco é gigante e tem que ter time gigante. E não um time 10º colocado. Não cair não é título e pra Sul-Americana não é título. Nem classificar pra Libertadores é um título, mas é entendível. Tá no topo, tá disputando por lá, uma hora a gente é campeão. Por exemplo, o Fluminense acabou de classificar para as quartas de uma Libertadores. O Fluminense é um time bom? Não, a gente acabou de amassar eles. Mas olha o sorteio que eles pegaram. Muito provavelmente eles vão bater semifinal de uma Libertadores. Mais uma vez. E mais uma vez com um time que não é unanimidade. Mas por quê? Porque eles sempre disputam. O Mirassol disputou. O Fortaleza disputou. E o Vasco cadê? Então a nossa cobrança tem que ser para isso. Hoje a gente ganhou. Mas para continuar ganhando, tem que cobrar. Tem que vir centroavante, tem que vir ponta, tem que vir meia, mas tem que vir jogadores prontos para fazer gol. Esse é o mais importante para mim. Eu entendo que a zaga também tem que ser contratada, jogadores. Mas o dinheiro tem que ser gasto em jogadores que façam gols. Gol custa caro no futebol, mas é gol que decide uma partida. Se você tiver o Beckenbauer e o Dedé no auge na zaga, você vai passar todos os jogos empatando de 0-0. No fim do campeonato, você vai terminar invicto, mas rebaixado. Gol ganha campeonatos. Gol ganha títulos. Gol compra felicidade. A gente tem uma música sobre o gol do Sorato. A gente tem uma música sobre o gol do Juninho, monumental. A gente tem uma música sobre os gols que fizeram o Romário calar o Palestra Itália. A gente tem música sobre vários gols. Porque o futebol é isso. Se a diretoria não entender isso, vai ser ruim. Hoje é um momento de felicidade. Mas para a felicidade continuar, tem que haver cobrança, rapaziada. É isso. Dito isso, me ajudem a chegar a 10 mil inscritos, rapaziada. Se inscrevam, deixem o seu like e coloquem aqui nos comentários contra quem você acha que vai ser a final do Vasco na Sul-Americana. Contra quem você quer que seja a final do Vasco na Sul-Americana. Eu, Santos e Neymar. Seria maravilhoso pra mim, seria maravilhoso. Mas para isso o Santos tem que classificar, né? Uma pausa aqui para você que está assistindo o vídeo, um recado extremamente importante e rápido aqui para vocês. Rapaziada, você que gosta de fazer compras, gosta de comprar coisas de academia, gosta de comprar coisas de casa, gosta de pagar barato. Um amigo meu, um grande amigo meu, chamado Calil, descobriu um novo método de atravessar todas as promoções do mercado. Eu tô falando todas as promoções mesmo. Eu tô falando um tênis de corrida desse, por exemplo, por R$57. Promoções o tempo inteiro de suplemento, promoção de roupa, promoções de coisas de casa e tudo isso de graça. É só entrar no grupo de WhatsApp dele que ele vai mandando todos os achados que ele tem. Ele desenvolveu esse método de pesquisa e é um método novo que ele descobriu, que ele desenvolveu através dos trabalhos dele. E a diferença dele para todos os outros é a atenção com a pessoa. É como se você realmente se sentisse numa loja. Então você, por exemplo, eu estou precisando de comprar um tênis dessa marca, você consegue as promoções? Então no grupo dele tem os próprios ADMs que você pode contactar, como aqui no vídeo, e eles mesmos vão te mandar na hora todas as promoções sobre isso. Então assim, é um método que eu nunca vi na minha vida e que eu estou aqui divulgando para vocês porque eu mesmo compro. Sempre que tem promoções da Netshoes de produtos do Vasco, eu sempre compro lá, da Food Fanatics eu sempre compro lá, e principalmente, pra mim, o que eu mais compro é coisa de academia. Todas as coisas de academia eu compro por lá. Creatina por R$30, coqueteleira por R$10, Whey Protein por 50, 60, 70, e tudo de marca boa, tudo de lojas verificadas. Enfim, eu aconselho a vocês, se você quiser entrar nesse grupo de WhatsApp, link tá aqui na bio.